Hoje, praticamente todos os carros elétricos do mundo funcionam com baterias de lítio, seja qual for a variante. Mas e se te dissessem que surgiu uma nova bateria capaz de reduzir a dependência do lítio, aliviar as preocupações com matérias-primas e até ter um desempenho melhor em climas frios? Acreditarias? É exatamente por isso que a nova bateria de sódio da Kato se tornou um dos maiores temas de conversa na indústria automóvel. Muitas pessoas veem-na como uma nova opção para veículos elétricos, enquanto alguns especialistas ainda têm dúvidas sobre o seu desempenho, autonomia e viabilidade em larga escala. Ou seja, o panorama não é tão simples como parece à primeira vista. Neste vídeo, vamos perceber, sem qualquer exagero, como funciona realmente uma bateria de sódio, em que se diferencia de uma bateria de lítio, como pode afetar os custos, onde tem vantagem e onde ainda apresenta limitações. Vamos também descobrir se esta tecnologia pode realmente trazer uma grande mudança para os carros elétricos acessíveis e para o armazenamento de energia no futuro, ou se, por agora, tende a ficar limitada a alguns usos específicos. Mas antes de avançarmos, se ainda não subscreveste o nosso canal, aproveita para o fazer agora. A Kato pode não ser um nome conhecido por todos, mas no mundo dos veículos elétricos é um dos maiores intervenientes. Em palavras simples, a Kato é considerada a empresa mais forte da indústria atual de baterias para veículos elétricos. É uma empresa chinesa que fabrica baterias para carros elétricos e sistemas de armazenamento de energia em grande escala. Atualmente, muitas das maiores construtoras automóveis do mundo, incluindo Tesla, BMW, Mercedes, Volkswagen e Ford, utilizam as suas baterias. A Kato foi fundada em 2011 por Robin Zeng. Antes disso, esteve ligado a uma empresa chamada ATL, que produzia baterias para telemóveis e computadores portáteis. Nessa altura, até empresas de destaque como a Apple faziam parte da sua carteira de clientes. Mas Robin percebeu rapidamente que o futuro pertenceria aos veículos elétricos. Com essa visão, separou o negócio de baterias para veículos elétricos e fundou a Kato. A jornada começou com uma pequena fábrica em Ningde. Nessa fase, poucas pessoas acreditavam que a empresa cresceria tanto. Desde o início, Robin apostou fortemente em investigação e novas tecnologias. Construiu uma equipa sólida de engenheiros e continuou a trabalhar para melhorar a tecnologia das baterias. Em apenas alguns anos, a Kato ganhou a confiança dos principais fabricantes de automóveis. A empresa entrou em bolsa em 2018 e, a partir daí, o seu crescimento acelerou ainda mais. Hoje, a posição da Kato fala por si. Em 2025, a empresa forneceu 661 GWh de baterias, enquanto a sua capacidade total de produção atingiu os 772 GWh. Durante os primeiros 5 meses de 2026, a sua cota de mercado global rondava os 40,2%. Isto significa que quase 4 em cada 10 baterias de veículos elétricos utilizadas em todo o mundo vêm da Kato. A BYD ocupa o segundo lugar, mas ainda bastante atrás. Quanto ao valor da empresa, estima-se que se situe entre os 250 e os 300 mil milhões de dólares. A Kato já não está limitada à China. Opera agora grandes fábricas em países como a Alemanha, a Hungria, a Espanha e a Indonésia. Uma parte significativa da receita da empresa provém já de mercados internacionais. Então, como é que a Kato se tornou tão grande? A principal razão é a sua aposta contínua em novas tecnologias. A empresa introduziu baterias como a Shenzhen e a Kirin, concebidas com foco em carregamento mais rápido e melhor desempenho. A segunda razão é a produção em grande escala, que ajudou a reduzir custos e atrair mais encomendas. A terceira razão são as suas parcerias sólidas com os grandes construtores automóveis mundiais, que ajudaram a Kato a crescer rapidamente. O sonho de Robin Zeng era ajudar o mundo a caminhar rumo a uma energia mais limpa e ecológica através de melhores baterias. Hoje, a Kato faz muito mais do que apenas fabricar baterias. Atua em toda a cadeia de fornecimento, desde as matérias-primas até a reciclagem das baterias. Quando uma empresa se torna a maior fabricante de baterias do mundo em apenas alguns anos, fica claro que há por trás uma visão forte e um trabalho consistente. A Kato transformou a bateria de um simples componente automóvel numa das maiores forças motrizes de toda a revolução dos veículos elétricos.
Passemos agora à tecnologia atual das baterias da Kato. A empresa não se limita a fabricar baterias, trabalha continuamente em novas tecnologias para as tornar ainda melhores. Vamos perceber, em linguagem simples, em que tipos de baterias a Kato está a trabalhar atualmente e o que as torna especiais. Comecemos pelas baterias LFP e NMC, as duas tecnologias mais utilizadas na atualidade. A LFP, ou fosfato de ferro e lítio, é conhecida pela sua forte segurança, longa duração e custo mais baixo. Tem também um risco muito menor de incêndio ou sobreaquecimento. Por outro lado, a NMC, ou níquel-manganês-cobalto, oferece mais potência e maior autonomia, mas é também mais cara. A Kato fabrica ambos os tipos de bateria, embora o seu foco principal esteja na tecnologia LFP, por ajudar a manter os custos dos veículos elétricos mais baixos. Falemos agora da bateria de carregamento ultra-rápido Shenshin da Kato. Esta foi a tecnologia que mais atenção despertou. A empresa afirma que esta bateria consegue proporcionar entre 400 e 500 km de autonomia com apenas 10 minutos de carregamento. Isto significa que o tempo de carregamento se torna muito mais curto. Tal é possível graças a materiais avançados e a um design melhorado que reduz o calor durante o carregamento, mantendo simultaneamente a segurança da bateria. Durante 2024 e 2025, esta tecnologia começou a aparecer em vários veículos elétricos chineses e está agora a chegar gradualmente a outros países. É por isso que muitas pessoas acreditam que pode reduzir significativamente a ansiedade relacionada com a autonomia. Outra tecnologia importante da Kato é a bateria Kirin. Nesta bateria, a empresa utiliza um design de célula para pacote, conhecido como CTP. Antigamente, as células das baterias eram primeiro colocadas em módulos, que depois eram encaixados numa bateria maior. Isto exigia mais espaço e acrescentava peso extra. Mas na bateria Kirin, as células são colocadas diretamente no pacote da bateria. A vantagem é que se consegue armazenar mais energia no mesmo espaço. A bateria torna-se mais leve e a autonomia do veículo também aumenta. A bateria Kirin atingiu uma densidade energética de cerca de 250 a 255 Wh por quilograma. Isto significa que consegue armazenar mais energia no mesmo tamanho de bateria do que anteriormente. Em alguns casos, o seu desempenho é considerado igual ou até superior a outras tecnologias modernas de baterias. Em termos gerais de desempenho, as baterias LFP costumam ter uma densidade energética de cerca de 180 a 200 Wh por quilograma, enquanto as baterias NMC podem atingir os 250 Wh por quilograma ou até mais. As baterias da Kato são também consideradas altamente fiáveis em termos de segurança. Passam por testes de perfuração com agulha, testes de sobrecarga e vários outros testes de segurança para reduzir o risco de incêndio. Tem também uma vida útil longa, conseguindo geralmente durar entre 3.000 e 6.000 ciclos de carga, o que equivale aproximadamente a 10 a 15 anos de uso ou cerca de 500.000 a 800.000 quilômetros percorridos. A Kato também fez uma grande diferença em termos de custo. Graças à produção em grande escala, os preços das baterias têm continuado a descer. Em 2025, o custo das baterias LFP tinha já caído para cerca de 50 a 60 dólares por kWh, quando apenas alguns anos antes o preço rondava os 100 a 120 dólares por kWh. Esta é uma das principais razões pelas quais os veículos elétricos se tornaram gradualmente mais acessíveis. A questão agora é: como é que a Kato cresceu tão rapidamente? A principal razão é que a empresa não se limita a vender baterias. Fornece um sistema completo, incluindo o sistema de gestão da bateria, o sistema de arrefecimento e o software essencial. É por isso que as baterias da Kato são utilizadas em veículos como o Tesla Model Y, o BMW 9 e o Mercedes EQS. Em 2025, a empresa forneceu 661 GWh de baterias e a sua cota de mercado global atingiu cerca de 39% a 40%. Passemos agora à tecnologia das baterias de íons de sódio, aquela que está atualmente a receber mais atenção e que voltou a colocar a Kato em destaque. Vamos perceber isto da forma mais simples possível. Primeiro, o que é exatamente uma bateria de sódio?
Tal como os íons de lítio se deslocam de um elétrodo para outro durante o carregamento e descarregamento numa bateria de lítio, os íons de sódio desempenham a mesma função numa bateria de íons de sódio. Ou seja, o princípio de funcionamento é praticamente o mesmo. A principal diferença é que utiliza sódio em vez de lítio. A questão agora é: em que se diferencia de uma bateria de lítio? O lítio é um elemento muito leve e consegue armazenar mais energia com menos peso. No entanto, a sua disponibilidade é limitada e o lítio de alta qualidade não está facilmente disponível em todo lado. Por outro lado, o sódio é muito mais abundante. Encontra-se em grandes quantidades na água do mar e está também presente no sal de mesa comum. É por isso que a sua matéria-prima é considerada mais amplamente disponível e relativamente mais barata. Por essa razão, disse que as baterias de sódio oferecem várias vantagens importantes. A primeira é o custo mais baixo, esperando-se que sejam 30% a 50% mais baratas do que as baterias de lítio. A segunda vantagem é que há menos preocupação com a disponibilidade do sódio, uma vez que é facilmente encontrado em muitos países. A terceira vantagem é a segurança. Se a bateria for sobrecarregada ou danificada, o risco de incêndio é considerado relativamente mais baixo. Pode também ter um bom desempenho em climas frios. Do ponto de vista ambiental, é também vista como uma opção melhor, uma vez que a sua extração pode ter um impacto menor e a reciclagem é considerada mais fácil. No entanto, também tem algumas limitações. O maior desafio é a sua menor densidade energética, o que significa que uma bateria de sódio do mesmo tamanho ou peso não consegue armazenar tanta energia como uma bateria de lítio. Atualmente, a bateria de sódio Nastra da Cato atinge cerca de 175 Wh por quilograma, enquanto boas baterias de lítio podem atingir entre 250 e 300 Wh por quilograma. Além disso, o sódio é mais pesado do que o lítio, pelo que o peso total da bateria pode aumentar. As baterias de lítio continuam também a ter vantagem em termos de maior autonomia e carregamento muito rápido. Na verdade, as baterias de sódio não são uma tecnologia completamente nova. A investigação nesta área remonta à década de 1980, mas o trabalho neste campo acelerou nos últimos anos. A empresa chinesa Ena Battery desenvolveu algumas das primeiras baterias de sódio comerciais. A britânica Faradion também fez bons progressos nesta área e foi mais tarde adquirida pela Reliance. Nos Estados Unidos, a Natron Energy trabalha principalmente nesta tecnologia para armazenamento de energia. Ao mesmo tempo, a francesa Tiamada e várias startups indianas também avançam nesta direção. Até agora, o maior desafio era produzir estas baterias em grande escala e a baixo custo. Foi aqui que a Cato deixou a sua marca. Em 2025, a empresa preparou a sua bateria de íons de sódio para produção em massa sob a marca Nastra. Para o conseguir, fez várias melhorias nos materiais das baterias, no design dos elétrodos e no processo de fabrico. O resultado foi uma bateria com uma densidade energética de cerca de 175 Wh por quilograma, que pode ser utilizada não só em veículos elétricos, mas também em grandes sistemas de armazenamento de energia. Não seria correto pensar nas baterias de sódio como uma alternativa mais fraca às baterias de lítio. Ambas têm o seu papel, onde é necessária maior autonomia e mais energia, as baterias de lítio continuarão a ser a melhor escolha. Por outro lado, as baterias de sódio podem tornar-se uma forte opção para carros elétricos de baixo custo, motociclos, triciclos e grandes projetos de armazenamento de energia. A Cato acredita também que ambas as tecnologias crescerão lado a lado no futuro, servindo necessidades diferentes. Falemos agora especificamente da bateria de sódio Nastra da Cato, a que mais atenção captou na indústria dos veículos elétricos em 2025. A razão não é apenas por ser uma bateria de sódio, mas também porque o seu desempenho é considerado melhor do que muitos esperavam. Olhando para as suas especificações, a bateria Nastra tem uma densidade energética de cerca de 175 Wh por quilograma, o que é considerado bastante impressionante para uma bateria de íons de sódio. Outra característica importante é a sua capacidade de lidar com diferentes temperaturas. Segundo a empresa, consegue funcionar em temperaturas entre os menos 40 graus Celsius e os mais 60 graus Celsius, o que significa que foi concebida para manter o desempenho tanto em condições extremamente frias como muito quentes.
A sua vida útil é também considerada bastante longa. A Kato afirma que pode durar entre 4.000 e 10.000 ciclos de carga, o que significa que pode ser utilizada durante muitos anos em condições normais. É por isso que a empresa a concebeu não só para veículos elétricos, mas também para grandes sistemas de armazenamento de energia. Falemos agora do preço, considerado um dos seus maiores pontos fortes. Espera-se que seja 30% a 50% mais barata do que as baterias de íons de lítio, uma vez que as matérias-primas de sódio custam menos e a produção em grande escala ajuda a reduzir os custos de fabrico. É por isso que muitas pessoas acreditam que, se esta bateria for adotada em grande escala, o preço dos veículos elétricos pode cair entre 15% e 25%. A Kato desenvolveu a Nastra para duas necessidades diferentes. A primeira versão foi concebida para carros elétricos e veículos comerciais, onde o foco está num bom desempenho e numa autonomia equilibrada. A segunda versão foi feita para projetos de armazenamento de energia, como habitações, sistemas solares e redes elétricas, onde a longa duração e o custo mais baixo são as prioridades principais. Quando se trata de carregamento e climas frios, esta bateria destaca-se. Segundo a empresa, mesmo a temperaturas tão baixas como menos 30 graus Celsius, consegue carregar de 30% a 80% em cerca de 30 a 40 minutos. O seu desempenho de carregamento rápido é também considerado bom em condições climáticas normais. A Kato prestou também especial atenção à segurança. A empresa afirma que o risco de fuga térmica foi mantido muito baixo. A bateria passou também por vários testes de segurança, incluindo testes de perfuração com agulha, sobrecarga e esmagamento. As baterias de íons de sódio já são conhecidas pela sua maior estabilidade, e a Kato acrescentou ainda tecnologias de segurança adicionais. A bateria Nastra não é apenas um projeto de laboratório. A Kato preparou-a para a produção em massa em 2025 e começou a fornecê-la em 2026. A empresa já recebeu uma grande encomenda de cerca de 60 GWh. Isto mostra claramente que esta bateria de baixo custo, duradoura e concebida para funcionar em diferentes condições climáticas, está gradualmente a conquistar o seu lugar no mercado. Se a sua adoção crescer rapidamente, os veículos elétricos poderão tornar-se mais acessíveis para muito mais pessoas no futuro. Chegamos agora à questão mais importante: o que é que a Kato conseguiu, exatamente, com a sua bateria de sódio, que fez o mundo inteiro falar sobre ela? A verdade é que as baterias de sódio não são uma invenção nova. As empresas trabalham nesta tecnologia há muitos anos, mas torná-la adequada para uso em grande escala nunca foi fácil. O maior problema era que as baterias de sódio apresentavam bons resultados em laboratório, mas surgiam muitos desafios quando se tratava de produção em massa. Os elétrodos desgastavam-se rapidamente, a densidade energética mantinha-se baixa e os custos de fabrico eram superiores ao esperado. É por isso que a maioria das empresas se mantinha limitada à investigação ou a projetos de pequena escala. Foi aqui que a Kato adotou uma abordagem diferente. Entre 2023 e 2025, a empresa investiu fortemente em investigação e desenvolvimento, fazendo várias melhorias na química das baterias, nos materiais dos elétrodos e no processo de fabrico. O resultado desse trabalho foi a bateria de sódio Nastra, totalmente preparada para a produção em grande escala. Depois disso, a empresa fez mais do que apenas anunciar, começou a produzir. A produção em massa da Nastra começou no final de 2025 e o seu fornecimento aumentou rapidamente em 2026. Hoje, várias fábricas da Kato produzem baterias de sódio a par das baterias de lítio. A empresa afirma que a sua capacidade de produção será ainda mais expandida nos próximos anos. Ou seja, não se trata de um pequeno projeto de fábrica, mas de produção à escala de uma gigafábrica. A confiança nesta tecnologia tornou-se ainda mais forte quando a Kato recebeu uma grande encomenda de 60 GWh da Hyperstrong em abril de 2026. A encomenda destinava-se a um grande projeto de armazenamento de energia e é considerada uma das maiores encomendas alguma vez feitas para baterias de íons de sódio. Isto mostrou que a tecnologia já não está limitada à investigação, estando agora pronta para uso no mundo real. Ao mesmo tempo, em 2026 começaram também a chegar às estradas veículos alimentados por baterias de sódio.
A Kato e vários construtores automóveis chineses estão a colocar no mercado mais de 20.000 destes veículos elétricos, incluindo carros pequenos, táxis e veículos de entregas. Ou seja, esta tecnologia já ultrapassou a fase de testes e está agora a entrar no uso cotidiano. A Kato não está focada apenas no presente, mas também no futuro. Neste momento, a bateria Nastra tem uma densidade energética de cerca de 175 Wh por quilograma, mas a empresa já trabalha para melhorar na próxima geração de baterias. O objetivo é desenvolver uma futura bateria de sódio capaz de proporcionar uma autonomia de cerca de 600 km. Para o conseguir, a Kato trabalha continuamente em nova química de baterias e melhores designs de células. Olhando para outras conquistas da empresa, a Kato tornou os seus materiais de elétrodos mais fortes para aumentar a vida útil das baterias. Concebeu também as suas linhas de fabrico de forma que as mesmas instalações que produzem baterias de lítio possam também produzir baterias de sódio quando necessário. Além disso, a empresa concentrou-se em melhorar a segurança e o desempenho em climas frios. E, o mais importante, trabalhou arduamente para reduzir ao máximo os custos de produção. A maior conquista da Kato é ter transformado a bateria de sódio de uma simples experiência numa tecnologia prática disponível no mercado. Anteriormente, era vista sobretudo como uma opção melhor para armazenamento de energia, mas agora o trabalho avança rapidamente no sentido de a utilizar também em veículos elétricos. Esta mudança é importante não só para a Kato, mas para toda a indústria dos veículos elétricos, sendo especialmente relevante para países onde a procura por veículos elétricos acessíveis cresce rapidamente. Se esta tecnologia se revelar bem-sucedida, a dependência do lítio, mais caro, poderá ser reduzida até certo ponto. Uma coisa é clara, a Kato mostrou que as baterias de sódio já não são apenas uma tecnologia do futuro. Estão gradualmente a tornar-se parte do presente. Passemos agora aos desafios, limitações e a uma análise realista da situação. A bateria de sódio da Kato tem tido um bom desempenho em muitas áreas, mas isso não significa que não tenha inconvenientes. Como qualquer tecnologia nova, tem também as suas próprias limitações, e é importante compreendê-las. Comecemos pelo seu maior desafio. Atualmente, as baterias de sódio têm uma densidade energética inferior à das baterias de lítio. Enquanto boas baterias de íons de lítio podem atingir cerca de 250 a 300 Wh por quilograma, ou até mais, a bateria de sódio Nastra da Kato está atualmente na ordem dos 175 Wh por quilograma. Isto significa simplesmente que uma bateria de sódio armazena menos energia para o mesmo peso. Por isso, se for necessária mais autonomia, o tamanho ou peso da bateria poderá ter de aumentar. Isto leva-nos ao segundo desafio. Como as baterias de sódio são relativamente mais pesadas, não são tão adequadas para carros muito pequenos, carros ou veículos elétricos compactos. Se o peso da bateria aumentar, isso pode também afetar a condução, a travagem e a eficiência geral do veículo. É por isso que, por agora, são consideradas mais adequadas para carros de média dimensão, táxis, veículos de entrega e caminhões elétricos. Falemos agora da produção. A Kato já iniciou a produção em massa, mas satisfazer a procura global ainda vai levar tempo. Numa fase inicial, fornecer baterias para milhares de veículos é gerível, mas quando a procura chegar aos milhões de veículos, a capacidade de produção terá de crescer ainda mais. Isto exigirá novas fábricas, novas máquinas, uma cadeia de fornecimento mais forte e um controle de qualidade rigoroso. Atualmente, a maior parte da produção decorre na China, enquanto o fabrico noutros países poderá ainda demorar algum tempo a começar. Existem também outros desafios a considerar. A tecnologia de carregamento está a melhorar, mas ainda há margem para progresso no que toca ao carregamento ultra-rápido. O sódio em si é barato, mas alguns dos materiais especiais utilizados no cátodo e ânodo das baterias ainda não estão facilmente disponíveis. Outro ponto é que as pessoas precisam de tempo para aceitar uma nova tecnologia. Ainda hoje, muitos compradores acreditam que as baterias de lítio, com maior autonomia, são a melhor escolha. Ao mesmo tempo, o sistema de reciclagem para baterias de sódio está ainda numa fase inicial e precisa de mais desenvolvimento. Olhando para o roteiro da Kato, a empresa pretende expandir esta tecnologia passo a passo.
Em 2026, o foco está em aumentar a produção em massa, fornecendo mais de 60 gigawatt-hora e colocando na estrada milhares de veículos alimentados por baterias de sódio. Depois disso, em 2027, a empresa planeia expandir a sua presença no mercado global e aumentar ainda mais a capacidade de produção. Entre 2028 e 2030, o objetivo é desenvolver a próxima geração de baterias de sódio, com uma densidade energética superior a 200 Wh por quilograma e uma autonomia de cerca de 600 km. A Cato acredita que as baterias de lítio e de sódio serão utilizadas em conjunto no futuro. Onde o baixo custo for a prioridade máxima, as baterias de sódio poderão tornar-se uma opção forte. Por outro lado, as baterias de lítio continuarão a desempenhar um papel importante em veículos que exigem maior autonomia e menor peso. Olhando para o panorama completo, não seria realista esperar que as baterias de sódio transformassem toda a indústria dos veículos elétricos em 2026 ou 2027. No início, o seu uso será sobretudo visível em mercados limitados, especialmente na China, sendo necessário mais tempo até que se tornem amplamente disponíveis noutros países. No entanto, também é verdade que esta tecnologia está a melhorar rapidamente e o desenvolvimento contínuo continua a acontecer. Ao longo dos próximos anos, as suas capacidades poderão tornar-se muito melhores do que são atualmente. Toda nova tecnologia traz consigo os seus próprios desafios. A Cato deu, sem dúvida, um passo importante nesta direção, mas a transição acontecerá de forma gradual. Por agora, estes desafios não devem ser vistos como o fim do caminho, mas sim como o próximo passo em frente. É por isso que a empresa continua a trabalhar para os melhorar.